Mas vamos direto ao assunto. Isso vai levar um pouco mais de 5 minutos. Normalmente meus vídeos não levam mais de 5 minutos, mas você vai entender agora por que esse governo está desesperado, ao ponto de que agora já não é uma preocupação de impeachment. Eles estão preocupados em não serem presos. Vamos lá, eu quero mostrar para você agora uma fala do Paulo Pimenta, responsável pela Secretaria da Comunicação, onde alguns dias atrás ele fez essa entrevista com a Globo News. O senhor disse que o Lula, por conhecer, por óbvio, né, o Palácio como poucos, perguntou claramente sobre as imagens ali em frente à sala presidencial. E o que disseram a ele, ministro? Essas imagens não existiam, essas imagens, a totalidade das imagens que existiam eram aquelas que foram fornecidas a ele, né? Aqui ele está falando que essas imagens não existiam, tá? O Lula não sabia, o Lula achava que não havia essas imagens. Mas agora eu quero mostrar para você uma entrevista que o Lula deu no dia 18 de janeiro, 10 dias após o ato dos vândalos. Nós temos filmagem, sabe, das câmeras que mostra quem participou, quem não participou. Nós temos filmagem. Então fique bem claro, uma pessoa do governo dizendo que Lula não sabia das filmagens. Aqui está o Lula dizendo que sabia das filmagens. Isso aqui foi 10 dias após os atos de 8 de janeiro. No dia 18, como eu disse. Pouco tempo depois, né, enquanto eles estão usando esses atos do 8 de janeiro para criminalizar a oposição, Lula coloca sigilo. Preste atenção, Lula impõe sigilo em imagens da invasão do Palácio do Planalto. Como que o Lula poderia colocar sigilo em algo que ele achava que não existia? Então, essa pergunta está sem resposta. E, mais uma vez, e aí agora, no depoimento do general Dias, né, o ministro do Lula, ele afirma que encaminhou as imagens para Lula, STF e Polícia Federal. Então, preste atenção. Ele disse que encaminhou as imagens para Lula, STF e Polícia Federal. Só que aqui nós temos um documento do ministro Alexandre de Moraes, onde ele está pedindo a quebra do sigilo. Olha, determina a quebra do sigilo da divulgação das imagens do dia 8 no Circuito Interno de Segurança Pública. E pediu para que essas imagens fossem enviadas para ele. Bom, dá para parecer que as imagens não haviam sido enviadas para o STF. Tanto é que aqui ele pede, ó, o ministro interino do GSI envie cópia integral da sindicância instaurada, a Polícia Federal realize depoimento de todos os servidores do GSI. Aí, o que nós entendemos aqui? Que foi determinado que essas imagens fossem enviadas, elas não foram enviadas e, na verdade, foram colocadas sob sigilo. Tanto é que o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, está dizendo aqui, ó, que é para que determinam a quebra de sigilo. Até aí, tudo bem? Então agora nós vamos para a próxima parte, que é essa daqui, ó. Ex-chefe da GSI do Lula diz à Polícia Federal que houve um apagão geral no 8 de janeiro. Ele deu um depoimento durante 5 horas. E durante essas 5 horas, ele falou que... Eu fiz o seguinte, eu peguei o depoimento e separei as melhores partes para você dar uma olhada. Então, eu vou fazer uma troca agora, que eu queria que você me acompanhasse, porque... Cadê? Aqui. Deixa eu colocar do tamanho certo, para você entender o que é que eu estou falando. Vamos lá. Esse aqui é o documento em questão. Eu peguei o depoimento, ó, a CNN teve acesso à íntegra do depoimento. Olha o que o general disse. Vou até aumentar um pouquinho, para ficar maior. Vamos lá. Ele diz o seguinte, que isso já estava sendo tratado pela equipe de transição e essa era uma das pautas da preocupação da equipe de transição. Qual era uma das dúvidas, né, das preocupações? Sobre as manifestações antidemocráticas. Estava sendo tratada pela equipe de transição. Continuando. E aí ele disse que deixa registrado que o acompanhamento dos movimentos são de atribuição do Ministério da Justiça. Ministério da Justiça, Flávio Dino. Secretaria de Segurança Pública e Ministério da Defesa, que é o Múcio. Quem estava responsável era o Flávio Dino. Mais uma vez, o Flávio Dino era responsável pelo acompanhamento daqueles atos e dos relatórios que estavam sendo enviados pelas instituições de inteligência. Mais aqui embaixo, olha só, que não tem conhecimento a respeito de ações radicais que ocorreriam em manifestações na cidade de Brasília entre 6 e 8 de janeiro. Porém, a ABIN já falou que havia enviado relatórios para todos os institutos, todas as áreas do Estado, avisando que haveria essas invasões. Houve relatórios falando isso, mas aqui nós temos o ministro da GSI dizendo que não recebeu. E aí vem uma parte que me chamou a atenção, que respondeu achar absurdo, aqui ó,
não ser convidado para participação da reunião da SSP, Secretaria de Segurança Pública do DF, onde foi delimitado no Plano de Ações Integradas as atribuições das instituições de Estado. Ele achou um absurdo porque ele não foi convidado. Por que o GSI não foi convidado? Que o GSI sempre é convidado a participar, inclusive participou da reunião de elaboração da PAI referente à posse presidencial. Que é indagado se recebeu informações da inteligência da ABIN a respeito do aumento do fluxo de ônibus e a chegada de pessoas após 6 de janeiro, informou que não recebeu qualquer relatório de inteligência. Bom, a ABIN disse que enviou. A ABIN já soltou nota falando que enviou todos, enviou relatório para todo mundo. E aqui nós temos o ministro do Lula dizendo que não recebeu. E culpando o Flávio Dino, para piorar, né? E aqui embaixo, cadê? Aqui. Que tem conhecimento, aqui chamou atenção uma coisa, galera. Ele falou que tem conhecimento que o Palácio foi invadido às 15h41 e que ele chegou no Palácio do Planalto por volta de 2h50. Peraí, nós temos aqui ele dizendo que chegou no Palácio do Planalto às 2h50, que o Palácio foi invadido quase que 1 hora depois, mas logo aqui embaixo ele fala que é possível o declarante ter entrado no Palácio do Planalto às 16. Peraí. Aqui em cima ele fala que chegou às 2h50. E aqui embaixo ele fala que chegou às 16. Olha a contradição no horário. Primeiro porque ele chegou quase 1 hora antes das invasões. E aqui depois ele fala que chegou lá só às 16. Não, peraí, não faz sentido. Algo muito errado, ele tá escondendo alguma coisa. Que todas as pessoas que aparecem nos vídeos do Terceiro Piso já foram identificadas e os nomes encaminhados pelo atual ministro interino do GSI ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. Espera aí. Não enviaram os vídeos, mas enviaram os nomes das pessoas. Tanto é que o ministro Alexandre de Moraes teve que... Cadê? Tanto é que o ministro Alexandre de Moraes teve que quebrar o sigilo e pedir para que todas essas informações fossem enviadas para ele. Gente, tem alguma coisa muito errada acontecendo. E aqui no final, que indagado se o declarante entende se houve apagão da inteligência, respondeu que acredita que houve um apagão geral do sistema pela falta de informações para a tomada de decisões. Só que as informações foram enviadas para o Ministério da Justiça, que é o Flávio Dino, e que não foram repassadas. Você está entendendo a gravidade? O crime que esse governo cometeu? Que todas as filmagens da Câmara de Segurança do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro foram fornecidas integralmente às instituições de Estado, sem omissão de possíveis filmagens. Ele alega que enviou, vamos lembrar, ele alega que enviou para o STF, mas agora nós temos o STF pedindo. Aparentemente não foram enviadas. Ou, às vezes, ele passou para o Ministério da Justiça para que o Ministério da Justiça enviasse e o Ministério da Justiça não enviou. A gente só tem conhecimento disso porque as imagens foram vazadas. Esse governo, ele não está correndo risco de sofrer um impeachment. Ele está correndo risco de serem presos. Presos por terem acobertado, fomentado, facilitado, produzido aqueles atos de vandalismo dentro dos prédios públicos no 8 de janeiro. O medo desse meliante, cadê o meliante? O medo desse meliante que você está vendo aqui, ó, é justamente porque ele está correndo risco de ser preso de novo. Foi colocado na cena do crime e mais crimes voltaram a acontecer. Esse vídeo foi longo, mas para você entender o porquê que esse governo está tão desesperado e agora vai fazer de tudo para sequestrar a CPMI. E o problema é que o responsável, a pessoa que tem a autoridade de poder escolher membros, é o maior capacho da facção criminosa que o Brasil já viu, que é o Rodrigo Pacheco, que foi reeleito presidente do Senado. Ainda mais com... Não vou falar nada não, mas... Ê, Vanderlan, parabéns pelo que o senhor fez, hein? Parabéns, senhor Vanderlan, senador aqui de Goiás, que se diz apoiador da direita e Bolsonaro. Então nós estamos com essa situação, pessoal. É por isso que eles estão num instinto de sobrevivência agora e vão fazer o que for preciso para não serem presos.